Que a luz que resplandece em sua alma brilhe com ainda mais intensidade neste novo dia. Que cada raio de sol aqueça o seu coração e te lembre da força, da beleza e da serenidade que você carrega dentro de si. Que o dia de hoje seja uma tela em branco onde você possa pintar momentos de alegria, de aprendizado e de amor próprio. Lembre-se de que a sua essência é pura e que a sua jornada é uma dádiva divina. Permita viver cada instante com a certeza de que a sua luz é única e fundamental para iluminar o mundo ao seu redor. Que a paz e a esperança e também a gratidão sejam suas companhias em cada passo. Tenha um dia abençoado. Que assim seja. Amém. Bom dia, pessoal da Madrugada Astral. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à Madrugada Astral e à Vibe Mundial. Toda quarta-feira às 6 da manhã, eu e a Voz do Além estamos aqui falando no seu coração e tentando sempre levar mensagens que vocês possam refletir na sua vida. Eu sou Fábio Ricardo, médium, espiritualista, psicanalista, e estamos aqui sempre para trazer uma mensagem importante para você. Caso você deseja agendar uma consulta, basta entrar em contato com o telefone 11 93262 6446, através de cartas, búzios, tarô, seromancia e hidromancia também, tá ok? Então, vamos ao início, ao nosso tema de hoje. Bom, hoje e a Voz do Além vamos falar com você sobre paixão, tá? Muitas das vezes a gente vive paixões que não condizem mais com o que a gente realmente carrega dentro de nós, né? Exemplo, uma consulente, ela sempre gostou muito de pintura, de pintar, mas ela via no caminho da vida dela que a pintura não daria certo, tá? Esse é apenas um exemplo. Financeiramente, ela não teria ali tantos resultados como ela gostaria. E dessa forma, ela acabou escolhendo, optou por ter uma formação acadêmica em outra área, totalmente avessa a isso. Isso trouxe muito benefício financeiro para ela. No entanto, ela sempre sentia um vazio, até que ela, durante a consulta, eu falando na hidromancia sobre a questão das vidas passadas, dos dons artísticos, isso antes dela falar isso tudo, tá? Que acontece? Isso despertou nela, porque assim, ainda que ela soubesse que ela gostava de pintar, ela não percebia que aquela era uma paixão que ela tinha que colocar em prática. E após a consulta, ela voltou a pintar, continuando trabalhando no que ela optou em termos de carreira, só que a partir daí ela começou a trabalhar muito mais feliz, se sentindo mais reconfortante. Então nós vamos falar hoje sobre essas paixões que nós carregamos, tá? Que podem ser benéficas, como nesse caso, tá? Mas também podem nos trazer grandes problemas, as paixões. Não é isso, Voz do Além? Isso mesmo. Então, dentro dessas paixões, raramente uma pessoa sabe o que ela tem como paixão de vida, né?
um trabalho, um hobby. É muito difícil a pessoa conseguir entender qual é a paixão da vida dela. Bom, eu vou falar nesse aspecto como uma pessoa que analisa. Eu acredito muito que uma criança que ela cresce vendo coisas de médico e tudo, e começa a criar aquilo tudo, ela começa a desenvolver ali a curiosidade por aquele caminho, ela tem uma forte tendência a transformar isso numa boa paixão, tá? E colocar em prática. Pode ter a frustração de repente não conseguir passar numa faculdade de medicina, não é verdade? E aí é que é o pulo do gato. Ela tem que, pelo menos, buscar algo onde ela possa ser solidária com outras pessoas, trabalhar também em prol de outras pessoas, para que aquilo possa estar ali, de certa forma, inserido dentro do mesmo contexto. Tá? Tem aqueles que têm paixão por futebol. Eu vou ser jogador e vai para a escolinha de futebol, se dedica e tudo, passa aquelas peneiras, né, que costuma dizer, mas não consegue o destaque, né, não consegue isso, mas é a paixão. Ele vai poder desenvolver uma outra habilidade, porque nós somos dotados de diversas habilidades, mas é importante que a gente saiba que aquela paixão ali, ela tem que vir à tona. Então, por exemplo, essa paixão pode vir quando a pessoa tem um filho e vai ensinar a jogar bola com esse filho. Para ele vai ser a maior alegria, independente se é menino ou se é menina. Ou então ele vai pegar esse dom que ele tem do futebol e montar ali um timezinho, ou vai continuar jogando bola com os amigos, né, para poder compensar toda aquela situação na qual ele teve que abrir mão da paixão para poder escolher. Agora, é difícil você identificar a sua paixão? Olha, eu acredito que para alguns sejam difícil isso porque às vezes falta o conteúdo, sabe? O conhecimento mais amplo. E aí as terapias holísticas, esse mundo holístico, ele acaba ajudando muito a pessoa a se descobrir em termos de paixões que estão ali adormecidas. Muitas vezes quando a pessoa faz a pergunta objetiva para você, porque a pessoa pode agendar a consulta de 1 hora ou fazer as perguntas objetivas. Muitas pessoas, elas estão presas financeiramente, não têm uma liberdade financeira, porque ela tem uma paixão e essa paixão não está dando certo. E aí o que a pessoa tem que fazer? Eu vou dar um exemplo, né? Uma das suas consulentes disse que a paixão dela era pintura, deu certo. O outro, a paixão era advogar, mas não deu certo. E aí? Então, ainda que seja paixão, é como eu falei, você vai ter que tentar trabalhar isso de uma outra forma, mesmo que você não tenha alcançado aquele objetivo. Existem situações, às vezes, muito distintas, né? Ou seja, e paixão, gente, eu costumo dizer que dentro desse aspecto que nós estamos falando, ela é algo que tem que mexer com você, sabe? É aquilo que você se conecta de tal forma que poderíamos falar que chega a dar um T grande, né? Não vou usar a palavra, né? Um T grandão, né? Mas assim, na pessoa, porque é isso que move o ser humano. É como um relacionamento, pegando o gancho do T grandão, o relacionamento. Quando vai diminuindo esse desejo dentro do relacionamento, o que acontece? O relacionamento acaba, amorna, esfria, se esquece, e existem ali pessoas que às vezes estão felizes, normal, achando que está tudo normal, e outros que não estão tão felizes. Por quê? Porque a paixão, né, foi deixada de lado. Então a gente precisa sempre reacender essa paixão. Então eu convido até você a refletir muito hoje sobre esse aspecto. Qual era a paixão que você tinha aí quando você era criança? O que será que está faltando dentro de você para você ser feliz dentro do que você está fazendo hoje, mesmo não sendo
exatamente o que você gosta? Né? Será que você tem caminho para voltar e tentar colocar a tua paixão em prática? Nunca é tarde, tá? Para você tentar, para você voltar atrás, para você recomeçar. O único problema, eu acho que na vida, em termos de paixões, estão dentro dos relacionamentos. Quando essas paixões, elas cegam a pessoa e aí isso atrapalha toda a vida. E aí atrapalha a vida profissional, vida financeira, a vida familiar, porque cega tanto a paixão entre duas pessoas ali, porque na realidade a paixão muitas das vezes só tem de um lado, tá? Aí o que acontece? Aquilo tudo afeta todo mundo que está à sua volta. Então a gente vê hoje muitos adolescentes que, em nome da paixão, né, hoje estão aí, né, às vezes muitas mães solteiras. Por quê? Porque acreditava muito, botava paixão naquilo, sem pensar que ela deveria ter paixão por ela, pelo valor. Né? E isso cabe aos rapazes também que se perdem em outros relacionamentos também. Faz uma leitura para o pessoal que está em casa e que, de repente, perdeu a paixão, não consegue, a paixão pelo trabalho, a paixão pela vida. Bom, montinho 1, montinho 2 e montinho 3, tá? Pensa aí você que está ouvindo e vamos lá. Vou pegar aqui o montinho 3, tá? Pegar pelo fim aqui. O montinho 3 está mostrando aqui a casa, né? E a carta da casa, ela remete à ideia de que você tem que cuidar muito bem de você. Perceba que a casa, ela é o espelho de quem mora. Uma casa bagunçada revela que você é bagunçado. Ah, mas quem cuida da casa não sou eu, é minha mãe. Olha para o teu quarto, olha para o teu guarda-roupa, vai olhando no mínimo do mínimo das coisas para você poder ver o que está aí em desordem, para que você comece a se apaixonar pelo teu ambiente, pelo lugar que você vive e assim as coisas começarem a fluir. Um campo com muita paixão, bem cuidado, um jardim, né? Quem cuida muito de jardim, tem paixão pelas plantas, sempre tem um jardim bonito. Montinho, número 2, aqui é a carta da estrela. Fala que, olha, o céu é o limite, vai, olha para você, para sua paixão, para aquilo que você, de repente, ficou lá atrás e sempre vem na mente e não tem coragem de enfrentar esse desafio. Está na hora de pensar nisso, tá? E quem escolheu o montinho número 1, vem a carta aqui do navio, que fala das emoções, de planejamento. Para hoje e comece a planejar. Planeja e pensa, como eu falei anteriormente, qual era a tua paixão do passado? Será que você faz o que você gosta? Será que não falta fazer aquilo que realmente você gosta? E é isso somar ao teu trabalho e você ter aí mais sucesso? Descubra isso, está na hora. Bom, quando uma pessoa faz uma leitura com você acabou de dar direcionamentos. Muitas vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela quer uma afirmação, ela quer uma reafirmação sobre isso. Acontece muito isso quando a pessoa faz uma consulta com você? Olha, muita gente já chega... Vou falar de uma outra consulta, que foi uma consulta que nós fomos até ao encontro da consulente. Fomos na casa dessa consulente fazer. E ali, durante a consulta, era notório. Ela já sabia todas as respostas. Só para começar, eu já falei assim, você joga carta, oráculo? Ela falou, não. Eu falei, porque você é bruxa. Eu falei para ela, você tem um lado feiticeiro aí. E nesse caso em específico, ela sabia todas as respostas. A carta só confirmava, mas diante daquilo que eu não... Às vezes a pessoa quer ouvir do outro, né? Porque é mais fácil. Exemplo, se você pega um livro para estudar, às vezes você tem uma dificuldade muito grande para entender.
Mas quando você ouve uma pessoa lendo e explicando aquilo, tudo se torna mais fácil e compreensível para você. Então, esse é algo que acontece muito, é muito comum. Eu acho que o mais difícil é quando a pessoa sabe, ela vem, ela ouve e ela continua no mesmo lugar. Aí sim é difícil. Quando a pessoa tem uma paixão, então, por exemplo, você tem uma cliente lá na Espanha que a paixão dela era a limpeza. Aqui no Brasil, ela foi, durante anos, 10 ou 15 anos, eu não lembro, faxineira, diarista. E ela foi para fora do Brasil e ela começou a montar um negócio dela, onde hoje ela tem funcionários. Então, assim, às vezes a pessoa faz direito e ela pode ampliar num concurso, em alguma coisa. Então, dentro de uma paixão, você sempre orienta que existem caminhos. Então, qual o caminho de quem fez direito? Qual o caminho de quem faz faxina hoje? Qual o caminho de cada um? O leque se abre, é isso? A gente precisa se expandir nesse aspecto e principalmente acreditar. Dentro dessa questão de escolha e de paixão, tinha uma cliente também que era faxineira há anos e anos da vida, e ela simplesmente, o sonho dela era ser enfermeira. E numa consulta eu falei para ela a respeito disso, que ela deveria buscar o sonho. E ela, mesmo fazendo faxina, ela resolveu entrar no curso de enfermagem, largou a faxina e até hoje, ela trabalha na área de enfermagem. De repente alguém pode ouvir aí e falar assim, mas até parece, enfermagem é algo... outro dia eu escutei que era curso de pobre, vê se pode. Seja uma pessoa que estuda para poder cuidar do outro, fazer aquilo que nem o médico propriamente dito vai fazer, né? Então, é uma profissão de muito orgulho, não menos e não mais também do que o que ela era como faxineira. Porque tem gente que a paixão é faxina, tanto que dentro do leque que a Voz do Além falou, você vê que hoje tem essas personal... eu esqueci o nome, que elas organizam, personal organized, que organizam os cômodos, né, do seu guarda-roupa e tudo. Por quê? Porque gosta de fazer isso, sabe? A paixão é fazer. Então, se você tem uma paixão, transforme aquilo em dinheiro, transforme aquilo em alegria para você. Com certeza, se você se empenhar, você vai ser feliz com as paixões que você carrega dentro de você. E qual o recado que você dá para os pais, para as mães, de adolescentes, de jovens, né, que estão largando as suas paixões por causa de uma paixão, de um relacionamento? Eles devem influenciar nisso? Devem interferir ou fiquem quietos? Eu acho que todo pai toda mãe acaba tentando interferir quando percebe que, como pais, nós tentamos colocar os filhos num caminho. Não que nós vamos fazer a escolha para ele, mas pelo menos direcioná-lo para que ele possa ter ali uma base para que depois ele venha tomar as decisões dele e fazer as escolhas melhores e até mesmo viver as paixões. Quando nesse meio caminho surge algum relacionamento e isso interfere nisso, que é claro que os pais vão ficar muito sofridos com isso, mas são as escolhas, dependendo da idade, né? Vai ter que assumir a responsabilidade. Idade traz responsabilidade. E aí vai ter que aprender com a vida. Depois, pode ser que o tempo ajude essa pessoa a se reencontrar. Assim como eu acredito que eu, por exemplo, mesmo vivendo dentro de uma rotina no passado, organizada de família, eu fiz escolhas que eu não consegui chegar ao fim, a não concluir. E depois eu consegui concluir coisas totalmente assim fora do que eu criava de expectativas e que me trouxeram também até aqui. Então, é muito importante às vezes a gente pensar que aquele erro, aquilo que a gente não acha certo do filho,
claro que não são todos, mas pode ser que ele venha ainda descobrir uma paixão e viver. E se a paixão for ser gari, que seja gari. Se for um bom catador de lata de alumínio, que seja um bom catador de lata de alumínio. Mas que, principalmente, uma paixão que a pessoa não pode deixar de ter dentro de si. É a paixão de ser uma pessoa de bom caráter, é a paixão de poder realizar, sustentar, se manter, né, e fazer principalmente o que gosta. Dentro das suas leituras, você sempre orienta a pessoa que existem habilidades escondidas dentro dela que ela pode descobrir, não é isso? Como que funciona isso? Sim. Você só descobre as suas habilidades. Olha, tem caminhos. Vamos pensar assim. A numerologia cabalística, por exemplo, e a outra também, ela te dá essa questão de caminhos profissionais. Assim como as pessoas fazem aqueles testes vocacionais, né, para poder descobrir o que você tem. Então, nós temos várias aptidões que, por meio de testes ou análise, através do horóscopo, através da numerologia, você encontra ali pelo menos o veio, sabe? Para você poder destrinchar. Então, vamos pegar, por exemplo, no meu caso. Eu sou uma pessoa que sou do número 9, nasci no dia 9. Esse 9 traz para mim característica de uma pessoa boa para ouvir e tudo mais, né? De lidar com os outros. Então, esse caminho de terapia, de caminho de oráculo, caminho de psicanálise, caminho de educação, tudo isso está muito ligado a essa questão, coincidentemente ou não. Isso vai de quem acredita. Uma pessoa que tem ali o seu número 8, né, de nascimento, é uma pessoa que tem que ser bem equilibrada e buscar o sucesso profissional na vida dela. E esse sucesso profissional tem que vir, tá? Um sucesso com dinheiro, não um sucesso só pela paixão. Então, mesmo que essa pessoa não encontre esse caminho que dê dinheiro para ela, pode ter certeza, ela vai estar sempre querendo dinheiro, ela vai estar sempre querendo fazer dinheiro, ela vai estar sempre sonhando, buscando. Mas é aquilo, só sonhar não adianta. A gente precisa de um pouco mais. E esse um pouco mais é aquilo, né? Encontrar dentro dessa natureza o que é melhor para que esse dinheiro possa vir ao encontro dessa pessoa, de número 8. Você está com a taça com água e um cristal. Como que numa consulta de hidromancia você auxilia essa pessoa que está meio perdida? Bom, em se tratando de uma consulta específica com alguém, esse momento seria algo que a pessoa ela pergunta, tá? Então, eu coloco sempre, né, o dedo na água ali, que eu escrevo o nome da pessoa com o meu dedo. Nós temos uma varinha mágica, o dedinho, então, ali, e essa pessoa faz a pergunta que ela quer e eu vou sentir essa energia. Ao sentir essa energia, as imagens são projetadas e aí se dá a oportunidade de falar e de despertar nessa pessoa também a solução, né, daquela dúvida que ela acaba vivendo. Então, é dessa forma que eu acabo atuando. Lembrando que a evidência através da água, a hidromancia, ela é uma consulta que dura 60 minutos, tá? São pré-agendadas, tá? E sexta à tarde, sábado de manhã e domingo à tarde. Então, eu faço poucas consultas, sabe? E aí você precisa agendar com antecedência. Bom, chegamos aí ao final de mais esse programa maravilhoso aqui na Astral TV e na Vibe Mundial. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, estávamos aqui, eu e a Voz do Além. Convido você a acessar @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais. Meu telefone de contato, 11 932 62 6446. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz. Até a próxima.